Café Corporativo de hoje com o professor José Luiz Tejon. E para você que não conhece ainda o Tejon, vou apresentá-lo. O professor Dr. José Luiz Tejon Megido, doutor em Educação pela Universidade La Empresa Uruguai, ele é mestre em Educação, Arte e História da Cultura pela Universidade Mackenzie, é jornalista e publicitário. Ele tem especializações em Harvard, coordenador acadêmico da Master Science em Foods and Agrobusiness, pela audiência em Nantes, na França. E ele é autor ou coautor de mais de 34 livros. Imagina se não tem assunto para hoje. Daqui a pouco no Café Corporativo. Café Corporativo. Um oferecimento Cicobi Crediacil. Uma cooperativa para chamar de minha. José Luiz Tejon, muito obrigado por estar aqui conosco, por aceitar esse convite. O Café Corporativo fica honrado com a sua presença. A honra é minha, Gão. O prazer estar aí nesse café com você. Muito bom. José Luiz Tejon, nós sabemos que você é um exemplo de superação, você é uma assumidade no mercado. Quem vive o mundo corporativo já te conhece por nome, pelo seu trabalho, pelos livros que você já escreveu, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua história, que você contasse um pouquinho de onde vem José Luiz Tejon. Pois é, meu caro amigo. Levou tempo para eu entender que o mundo é imperfeito, né? Demora, a gente fica esperando o mundo perfeito, né? Levou tempo para entender isso. E quando a gente descobre que o mundo é imperfeito, você fica muito feliz, porque você passa a ver em tudo oportunidades de aperfeiçoamento, que é a missão, estamos aqui no Café Corporativo, a missão de um grande CEO, de um grande presidente, é o aperfeiçoamento constante da sua empresa perante o ambiente externo que o envolve. Não é? Sim. O grande desafio de um pai e de uma mãe é o aperfeiçoamento constante e eterno de um filho. E com esse filho também desconfiar que você também, adulto, está num processo de aperfeiçoamento constante. Então, a compreensão da imperfeição do planeta, das estruturas políticas, da saúde humana, agora, dessa saúde terrível com essa pandemia, que não é a primeira vez, já são várias ao longo da história, mas quando a gente assume essa consciência, a gente passa a ter uma grande motivação, que é uma motivação de uma missão de aperfeiçoamento. Eu sou um exemplo de uma pessoa que foi aperfeiçoada, e tem muito, nossa, e aqui quero deixar bem claro que eu estou longe de qualquer proximidade de grande perfeição. A gente não para nunca, esse processo ele é eterno. Mas eu fui um ser humano que fui aperfeiçoado na vida. E isso também eu agradeço muito aos meus pais adotivos. Eu sou filho de mãe solteira, que não conseguia me criar, e fui adotado por um casal de imigrantes lá em Santos, uma alemoa, Dona Rosa Hoffmann, e um português de Trás-os-Montes, seu Antônio Alves. Me adotaram. E com 4 anos de idade, num acidente caseiro, eu sofri uma grave queimadura de uma mistura de cera com gasolina que, à época, destruiu o meu rosto. E naquela época era comum, né, Tejon? Naquela época não tinha tanto cuidado, muito comum, Aguinaldo. As mulheres faziam como economia doméstica, derretiam a cera, transformando uma lata em 3. Sim, né? Eu lembro disso. Colocava ali um certo, no caso, um pouquinho de gasolina, derretia, e você transformava uma lata em 3 latas, você contribuía para a economia doméstica. E era comum fazer. E estava lá fazendo, a lata incendiou, pegou fogo, e naquele pânico, a minha mãe arremessou a lata para o quintal, eu brincava no quintal e vim correndo em direção à cozinha. Então, esse momento é um daqueles momentos do destino que transformam completamente a vida. Aliás, as crises, elas são gigantescamente transformadoras. Ninguém é igual a partir de uma crise. E aí tem só 2 colocações, ou você melhora ou você piora. Então, a crise tem o dom de te melhorar, mas também de te piorar, alienar,
abandonar, fugir do mundo, né? Tem uma série também de problemas. Então, a crise é um marco divisor na sua vida. E eu tive esse marco aos 4 anos de idade. E aí, você pode imaginar, era uma situação de um menino. Nós éramos pobres, era uma família pobre. Todo o tratamento que eu acabei fazendo levou 12 anos em hospitais públicos da época, os hospitais públicos. As minhas escolas foram escolas públicas. Eu fiquei um bom tempo na Santa Casa de Santos, iniciei os estudos numa escolinha que tinha ali para os meninos que não podiam sair do hospital. Naquele tempo a gente ficava internado longo tempo, né? Sozinho, né? Não tinha a companhia dos sozinho, pais. proibido visita, a visita tinha horário. Uhum. E a gente ficava internado um tempão. Não é como agora que você vai no hospital e sai no dia seguinte. Aliás, eu quero te interromper, eu quero pedir permissão de te interromper, porque eu li em algum momento, eu escutei você falar que naquele tempo você sofria muito preconceito em função de ter já as lesões, não é? Já já as queimaduras, é isso mesmo, Tejon? Então, esse acidente ele levou a essa deformação. Então, vamos lá. Você passa a ter um menino imperfeito. Agora, a partir dessa imperfeição, eu fui trabalhado e educado para a coragem. Eu fui trabalhado e educado para jamais, em nenhum momento, me vitimizar. Eu fui educado para o enfrentamento de todos os bullying, num encorajamento muito grande que meu pai e minha mãe me davam. Eu tinha que resolver o problema na rua. Eu tinha que resolver o problema na escola. Esse encorajamento, que me foi educado desde que eu me conheço por pessoa, 5, 6, 7 anos de idade, ele fazia com que eu passasse a observar algo muito rico e muito, muito interessante, que é muito rico, inclusive, hoje, que bullying está na moda. Quem fazia bullying era uma minoria de pessoas. Era um percentual pequeno. Grande parte não. E também observei que uma boa parte também das pessoas me protegiam e atacavam quem fazia bullying comigo. Então, eu tive também uma lição de humanidade muito rica nessa observação. Ou seja, muito cuidado com a generalização. Quem tem um instinto malévolo e agressivo é um percentual muito pequeno das pessoas. Está longe de ser a maioria. Mas o fato é que esta infância e esta juventude de encorajamento, aprendi, logo tive a sorte de ter uma vizinha que me ensinou a tocar violão, comecei a fazer música e criei músicas. E aí um dia eu fui parar num concurso de músicas da Secretaria de Cultura, minha música foi eleita, comecei a fazer música para teatro. Então, a partir dos meus 15, 16 anos de idade, Aguinaldo, eu esqueci completamente a queimadura. Não existia mais. Até 12, 13, eu sentia ainda, mas a partir em que eu comecei a ter um orgulho muito grande de mim, pela obra da música, que foi o que me elevou, ganhei prêmio governador do estado em 69, 70, aquilo me deu uma autoestima muito grande. E a partir daquela autoestima, e a partir dos amigos, e a partir das relações, meus amigos não viam um rosto queimado. Então eu passei a ter, a partir dessa idade, 16 anos, foi um marco na minha vida, quando eu decidi também que jamais entraria num hospital para fazer sequer qualquer uma recuperação plástica facial. E tive ofertas de amigos, cirurgiões plásticos famosos, quando eu já tinha meus 30, 32 anos, falei, agradeço muito, mas eu não consigo, porque eu passei a gostar tanto de mim, desse jeito, sou eu, qualquer alteração não vai fazer bem, né? Não vai ser legal. Agora, nós estamos no mundo, no café corporativo. Essa força, Aguinaldo, de enfrentamento do mundo, de coragem, de compreender que uma imperfeição pode servir para uma grande motivação de aperfeiçoamento, e foi muito rica na minha experiência como executivo. Porque eu vivi como diretor em 3 grandes corporações. A Jato, lá de Pompeia, onde foi meu primeiro trabalho mesmo de nível, né, como gerente. Eu tinha 23 anos de idade, lá com a família Nishimura, um exemplo de companhia. Depois eu fui da Grosseries, outro exemplo espetacular de organização, e fiquei praticamente 15 anos no grupo do Jornal Estado de São Paulo, onde cheguei a ser, inclusive, diretor estatutário,
Portanto, eu acabei tendo experiências corporativas e nas empresas não tem erro, você vai ter crise. Você vai ter ano bom, ano ruim, crise. Nós passamos por mega crises, anos 80, anos 90, 2000, um monte de crises. Mas essa experiência infantil, juvenil, e a educação dos meus pais para o enfrentamento da vida, para a coragem da vida, foi determinante para o meu sucesso na minha carreira. Porque onde quer que eu fosse, eu aprendi a prestar atenção no que eu tinha que fazer e aprendi outra coisa genial, a admirar e a gostar das pessoas com quem eu tinha que conviver. Eu admirava e gostava e passava a admirar muito os talentos numa empresa. Admirava o engenheiro lá da Jato, que fazia uma coisa que eu não sabia fazer. Admirava um grande cara no torno mecânico. Admirava um assistente técnico. Essa coisa que também me foi ensinada pelos meus pais, de admiração de pessoas. Admire pessoas, eles me diziam. Presta atenção nas pessoas que trabalham. Olha como aquele homem é, olha aquela mulher. Eles me falavam isso quando eu tinha 5, 6, 7, 8, 9 anos de idade. Isso ficou na minha cabeça. Então, eu sou o resultado, Aguinaldo, do aperfeiçoamento que, fundamentalmente, essa minha família adotiva me deu, meu pai, minha mãe, o tio, a tia, e também da comunidade em que eu vivia. Eu vivia numa comunidade ali em Santos de muitos imigrantes que entravam por ali e ficavam ali. Vivia ali com negros, vivia ali com caiçaras, vivia ali com italianos, com iugoslavos. Aquela comunidade, Aguinaldo, tinha uma coisa linda entre ela. Se ajudava. A solidariedade, né, Tejon? Solidariedade simplesmente espetacular, Aguinaldo. Não era só a minha casa. A casa, eu tive várias casas ali onde eu morei. Então, eu sou resultado de uma comunidade, eu sou resultado de uma família adotiva e, obviamente, sou também resultado da ciência do Dr. Silvio Correia, que era um dos grandes especialistas à época, anos 50, 60, na Santa Casa de Santos, de tratamento de queimados. Então, a ciência, a solidariedade e uma educação corajosa. Muito é bom. O fundamento da minha, é o grande fundamento da minha história. Tejon, eu preciso fazer um pequeno intervalo aqui para o comercial. Na volta, eu tenho 3 pontos que eu quero trabalhar com você. Eu tenho certeza que para o nosso telespectador aqui vai ser fantástico, tá bom? Ótimo, tamo junto. Vai lá. De volta aqui ao Café Corporativo com José Luiz Tejon, hoje falando a respeito de uma história de superação, mas mais que isso, é uma história muito interessante para todos nós aqui, como curiosidade, como estilo de vida. José Luiz Tejon, você citou aqui, acho que a pronúncia é Shunji Nishimura, eu li um pouquinho sobre ele já no passado e quando tive a oportunidade, soube que ia te entrevistar, fui ler novamente. Eu sei que o seu Nishimura veio para o Brasil, naquela época ele montou uma empresa com uma plaquinha escrito lá, Conserta-se Tudo. E posteriormente você foi trabalhar com ele, não é verdade? O que isso te verdade. Bom, quando eu fui trabalhar com ele, já era uma empresa grande, a Jato, né? Sim, a Jato. E ele deixou um legado maravilhoso lá, aí de Pompeia, um legado que ficou. Mas aí, eu tinha 23 anos, e fui trabalhar com um sábio. O seu Nishimura já tinha uns 65, por aí. Ele faleceu com 100 anos de idade, esse homem. Tem uns 6 anos atrás, mais recente, ou menos. Né? Recente. Não é tão distante assim. E quando eu cheguei lá, eu tinha 23, ele um sábio. E o meu convívio com ele, assim, inicialmente, era estranho, porque era um japonês, técnico agrícola, homem da prática, homem do braço, né, da mão. E eu fui para lá para ser um gerente de marketing, imagina. Marketing, uma coisa que hoje ninguém entende ainda muito bem o que é,
E que naquela época as pessoas achavam que o marqueteiro era o sujeito que não trabalhava, né? Porque trabalho era muito força física na época, não era? Exato. E tanto é que meu primeiro papo com ele, né? Ele falava assim, com o jeito japonês, né? Tejão, o que você fazendo? Eu falava, marketing. Aqui esse. Vai explicar. Ele falou, não, esse não precisa. Já tu faz máquina, não marketing. Foi assim o meu primeiro papo com o velho Nishimura. Mas nós criamos um elo extraordinário. Grande sorte também na minha vida esse convívio, porque cada encontro com ele era um aprendizado. Ele me passou fundamentos de vida e fundamentos de como administrar uma empresa que foram de uma utilidade gigantesca em todas as demais empresas que eu estive. Ele dizia, por exemplo, em época boa, Tejão, prepara para a época ruim. Em época boa, prepara tudo para a época ruim. Tem sempre caixa de segurança. Nunca pode ter risco financeiro em empresa. Tem que suportar mais de um ano sem ganhar nada. Agora, época boa, inova, investe. Na época ruim, prepara, porque vai subir. E quem vai subir na época ruim é aquele que tiver melhor do que todos os concorrentes. É assim que Nishimura pensa, né? Então, eram aulas, e aulas de vida. Ele me falava assim uma vez, uma experiência fascinante, dizia, Tejão, palavra é igual água. Se água forte, água turbulenta, água mata, água faz mal. Se água é calma, água boa, água salva a vida. Palavra igual água. Palavra ruim, mata. Palavra boa, salva. Então, era um convívio. Me perdoe, mas eu tenho que te interromper. Eu assisti há muitos anos atrás uma entrevista com você na televisão e você fala de uma frase onde você cita o Jornal Nacional. Você lembra dessa frase? Lembro. Pode explicar isso para a gente? E, aliás, tem muito a ver com isso, né? Muito a ver. Você, como jornalista aí, sabe muito bem que eu dizia para o Jô, né? Foi no programa com o Jô. Eu falei, você tem que ser o editor do Jornal Nacional da sua vida. É você que edita a sua vida, a partir dos fatos, a partir do ambiente, a partir do que está no entorno. Quem vai decidir? As decisões que serão tomadas são decisões suas. Portanto, você que é o editor nacional da sua, o editor do seu jornal nacional, né? Era essa coisa. Mas o convívio com o velho Nishimura foi fascinante e me preparou não só empresarialmente, mas me preparou também de uma maneira filosófica muito rica. Muito bom. Ou seja, nós somos o resultado das pessoas com quem nós convivemos também, Aguinaldo. Muito bom. Tejão, eu queria te mostrar essa camiseta. O que ela te lembra? Ela te lembra alguma coisa? Ela influenciou alguma coisa na sua vida? Ela me lembra muito, porque quando eu fazia música, nós íamos tocar rock. E onde é que nós íamos tocar rock em Santos, em 1970, 73, né? Sim. No Cais. No Cais do Porto. No Cais do Porto. E ali a gente teve também uma experiência, a gente convivia com marinheiros do mundo inteiro, outra experiência também de vida, né? Extremamente rica. Mas o rock and roll é algo que eu mantenho até hoje como um bom hobby, né? E agora nesse confinamento aqui, de vez em quando eu pego minha guitarra ali no quintal e vou lá lembrar os Led Zeppelin, os Beatles, né? Os Rolling Stones da vida. E é muito interessante porque você teve um trabalho com rock and roll, né? Que eram os dinossauros, é isso? Verdade, era um bar chamado Dinossauros Rock Band e Rock Bar, que era um lugar onde só se tocava rock clássico. Não tinha outro tipo de música lá. Era só para rock, né? Só para rock desse tipo. E ali era voltado ao roqueiro. Era um bar para roqueiro, o cara da banda se sentia em casa, e era só rock, esses nossos aí que você mostrou a camiseta. Não, com certeza. Quando eu vi seu cabelo comprido, eu já pensei, bom, eu também tenho esse ponto em comum com ele, né? Tenho meus cabelos compridos aqui. Eu vejo, o meu também, vai ficando igual o seu. Pois é, vai crescendo, né, Tejão? Muito bom. E eu acredito que o rock and roll ensina muito, tem muitas frases que nós pegamos de músicas de rock and roll que nos ensinam a viver também. Faz sentido isso? Sem dúvida. Aqui atrás de mim, não sei se dá para ver, tem ali um quadro dos Beatles. Tem um quadro dos Beatles. E os Beatles têm uma frase numa música que é simplesmente genial. É "The love you take is equal to the love you make". Ou seja, o amor que você recebe é igual ao amor que você dá. É o vai e vem, né? A lei do retorno. É a lei óbvia. Não tem jeito, meu amigo. A lei do retorno, ela é
impecável, ela chega, ela vem. Eu tenho uma outra camiseta aqui para te mostrar. Gostaria de saber se faz sentido na tua vida. Mas é lógico, né? Aliás, em muito sentido, porque eu morava do lado do Campo dos Santos, Aguinaldo, Uhum. naquela época de ouro, Na época do né? Pelé. Na época do Santos, Santos de 55 até 73, 74, ganhava tudo. De 55 a 74, era um verdadeiro show. E era como se fosse artistas, né? Então, eu convivia ali ao lado daquilo. Aquilo oferecia também para a gente, naquela comunidade, um sentido de qualidade muito grande, porque você tinha um espetáculo de altíssima qualidade ali e você convivia com os artistas. O Pelé lavava o carro dele em frente a um posto de gasolina, em frente à casa que eu morava. Passado anos, eu contratei o Pelé, fiz campanhas publicitárias com ele, na Grosseries, no Estadão, viajamos juntos, conversamos muito. Mas você tocava e você contatava aqueles grandes campeões. Pelé, Gilmar, Zito, você conversava com eles, ele te dava um bola de presente, aquele convívio ali Eles eram no pessoas Santos, comuns, não eram? Não era? Meu pai pessoas fala muito muito, isso. extremamente Falava. comuns. Não, extremamente comuns. Onde ia, você chegava do lado, mas era uma tensão imensa e zelavam muito por essa coisa humana. Então, aquele convívio foi um convívio que me deu, sim, uma autoestima também muito grande de conviver ali com um espetáculo daquele, naquela época, né? Foram quase 20 anos, né? Do melhor time de futebol do planeta naquele Sim, período. Né? disparado, né? Portanto, aquele convívio e convivendo com eles, né? Convivendo com eles. A gente era moleque, garoto, vivia ali, entrava no campo. Então foi realmente um convívio de autoestima muito. Aliás, a cidade de Santos, nesse período, Aguinaldo, dos anos 50, 60 até 75, era uma cidade de educação extraordinária, saúde extraordinária, inclusive em jogos abertos do interior, no esporte, é uma cidade que levava quase todas as medalhas. Era um ambiente também, numa comunidade muito interessante para a gente se desenvolver no período, né? Muito bom. Tejão, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa, nós temos 1 minuto e meio mais ou menos. Eu gostaria de te perguntar qual é, rapidamente, o conselho que você dá para aquele empresário de médio e pequeno porte que hoje está vivendo realmente um aperto muito grande em função dessa crise com a pandemia que nós estamos vivendo. Eu sei que ele deveria ter se preparado, não o fez, como dizia o seu Nishimura, mas uma vez não tendo feito, o que ele pode fazer agora? Bom, então agora você não pode ficar parado esperando voltar, esperando ser como era, não vai ser mais como era. O resultado, uma crise, ela pode ser muito útil dependendo do o que você faz com a crise. Então eu pediria a você, empresário, a todos nós, que somos pegos numa situação não preparada, né? Não com a resiliência que deve. Ok, a maioria, acontece isso com a gente. Então é muito importante, cuidado para quem você dá ouvidos. Procure, em meio a esta crise, olhar no teu bairro, na tua região, outros empresários, outros comerciantes. Você vai ter ali 30, 40 comerciantes. Presta atenção, tem uns 3, 4 para você olhar e perguntar para ele como é que você está fazendo. Então, não tenha vergonha. Olhe para os melhores que você puder olhar, se aproxime e peça ajuda de como você pode fazer. Porque o pessoal que não supera a crise, eles se reúnem e você vai ver um pessoal desastrado reunido, falando o quê? Falando mal um do outro, falando mal de tudo. Aconteceu. Não adianta ficar procurando culpado, não adianta botar culpa. Aconteceu. A nossa vida é daqui para frente e nós seremos o resultado das pessoas com quem nós nos aliarmos. Não perca seu tempo falando com quem não tem nada para contribuir com você positivamente. Muito bom, mestre José Luiz Tejon, a quem eu tenho a honra de entrevistar. Aliás, você, mais uma sumidade que entra aqui no hall do Café Corporativo de Entrevistados de Ouro. Muito obrigado. Gostaria de, como eu disse para você fora do ar, gostaria de ficar conversando com você por horas aqui. Espero ter outras oportunidades. E nosso público te agradece, Tejon. Obrigado, Aguinaldo. A todo o teu público, olha, conte comigo. Parabéns pela tua obra aí, fazendo difusão
da boa palavra, da esperança, da coragem, do sonho e da possibilidade de cada ser humano superar toda e qualquer circunstância que o envolve. E você que está aí na sua casa agora nos assistindo aqui, acesse os canais do Café Corporativo, não só aqui na TV a cabo, no 1525 da NET, canal 25 da NET, mas também no nosso www.canal25.com.br e acesse o nosso YouTube /Café Corporativo, onde você poderá ver todas as 147 entrevistas anteriores que nós temos aqui, como eu disse, com nomes de ouro. Café Corporativo, um oferecimento Cicobi Crédito Acil, uma cooperativa para chamar de minha.